muito bom dia para você, telespectador, telespectadora. Gratidão pela sua audiência. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o programa Visão Sistêmica, aqui, todo domingo às 9h30 da manhã, com reprise às terças-feiras às 10h30 da noite ou 22h30, aqui na TV Guarulhos, canal 3, né? E nós temos gratidão por você estar aí, nos assistindo. O programa Visão Sistêmica tem o objetivo de divulgar e discutir e levar a você a visão sistêmica. A gente tem esse propósito de levar para você essa técnica maravilhosa criada por esse alemão fantástico, o Bert Hellinger, né? Nosso contemporâneo ainda está aí no seu vídeo. A gratidão por essa técnica terapêutica que hoje se transforma num grande movimento internacional. Eu sou Genésio Lopes Mendes e tive o prazer de fazer vários workshops com ele, né? Também o curso de constelação. Nós não podemos deixar de falar sobre o nosso patrocinador, que é o INCOI, o Instituto de Constelação Integral, o qual mantém cursos de constelação, workshops, onde você pode ter mais informações através desse site que está aí na sua tela. É o incoi.com.br. E nós também temos um WhatsApp de contato, o nosso canal, um canal mais rápido, que se você quiser comunicar também, se comunicar com a gente, está na tela. Visão Sistêmica tem o propósito de trazer você para esse mundo sistêmico, para que você aumente as suas perspectivas de vida, para que você entenda um pouco mais o quanto você é todo e parte de um todo. E, como é praxe, a gente sempre traz um aluno, ou traz um colaborador, ou traz um amigo, e às vezes isso se confunde numa pessoa só. E hoje a gente está aqui com o Sérgio, né? Sérgio, aluno, amigo, companheiro. Seja bem-vindo, Sérgio. Gratidão, Genésio, pelo convite, gratidão ao INCOI, por essa oportunidade de poder mostrar um pouco mais esse trabalho do Bert. Com muita alegria que estamos aqui hoje participando desse bate-papo. Ok, e a gente sempre trabalha para que você, telespectador, também se mova, se incentive para vir para essa grande técnica terapêutica. Se você já é terapeuta, se você já é um curador, se você é veterinário, advogado, consultor, médico, trabalha na área de saúde, essa técnica da constelação familiar, ela é plug and play. O Sérgio é engenheiro civil, para vocês terem uma ideia, aluno do INCOI, a esposa dele casada com a Michele Aires, que também é veterinária, comunicadora interespécies, facilitadora e também está nesse mundo sistêmico. E aí ela trouxe o Sérgio, né? Foi por livre espancada à vontade ou algum tipo de... Qual o tipo de ameaça que você sofreu, Sérgio? Na verdade, assim, eu já participava de alguns grupos de constelação, já fiz algumas constelações, participava de grupo. Aí teve um dia que eu fui levar a Michele para fazer um curso seu. E aí você me convidou, fica aqui, assiste, dorme aqui já que você veio até aqui, que era no final de semana o curso. E aí fiquei, passei a noite lá, fiquei olhando a dinâmica do grupo. De manhã ele falou, pô, já que está aqui, fica. Fiquei e continuo até hoje participando dessas aulas aí dele com muita alegria, porque as turmas que se formam é fantástico, o ambiente é muito legal e quando você está numa imersão é totalmente diferente. Você, além das técnicas que você aprende, você também é constelado, então é gratificante, é muito diferente. E você está simplesmente participando de uma simples constelação. Isso, e a gente aproveita aqui, né, esse gancho que você nos deu do curso, de como você foi pego lá na Arapuca, né, você não sabe, agora eu vou confessar, a Michele está aqui no estúdio também, gravando com a gente, depois ela vai até colocar no Face. Eu tenho que confessar que a gente combinou tudo isso, a Michele falou, eu vou levar ele, ela está rindo lá, mas não foi, realmente essa é a história. Eu vou aproveitar e chamar também o INCOI, ele tem um curso de formadores de constelação, você pode entrar na formação, tá aí as fotos do nosso curso, essa é uma vivência do Matutu, no qual nós tivemos um contato fantástico com o Cosmic Power. Esse é um módulo especial feito lá em Aiuroca, numa reserva biológica, aliás, um beijo para o Luiz e para a Carla, do Patrimônio do Matutu.
Essas já são fotos da chácara de Mairim, que é onde nós fazemos a imersão. São 12 módulos, né, básicos, com mais 6 de especialização, aonde os módulos são feitos no final de semana, eles acontecem no final de semana, sempre por imersão, onde a cada módulo você vai ter a constelação e uma técnica terapêutica para fazer uma autoterapia, uma autoanálise. Não que a gente vá curar ninguém, mas você sai de lá com bastante indicadores para o que você precisa trabalhar, principalmente se você for um curador, um facilitador. E eu quero saber dessa tua experiência, Sérgio. Como é que é esse autoconhecimento através do curso do INCOI? É muito profundo esse autoconhecimento. Tem questões que você acha que está resolvido ou não tem questão nenhuma, só que no momento que você está lá, tanto olhando como você sendo constelado ou algum tema que surge, você vê assim o quanto começa a te sensibilizar e aí você começa a entrar nas questões que você nem imaginava. Uma questão é o consciente, e quando começa a acessar o inconsciente, aquela parte mais profunda, a história muda totalmente. A mente, razão e a outra parte é totalmente diferentes. Então, e a gente aproveita sempre aqui os ganchos, né, do que o Sérgio falou, em termos do que nós atuamos conscientemente com 5% da realidade, de 3 a 5%, e de 95% a 97% é o nosso sistema, é o nosso inconsciente que nos leva a agir. Então, você telespectador, se tem alguma questão, seja ela na área de saúde, na área de relacionamento, na área de prosperidade, a visão sistêmica pode te ajudar muito. Por quê? O Bert Hellinger, quando cria essa fantástica terapia, e é uma psicoterapia muito breve, está aí mais uma vez a nossa homenagem ao Bert Hellinger, a gratidão também sempre a ele por ele ter criado toda essa técnica, é que nós temos 3 leis que agem como se fossem as leis da gravidade, que o Bert nomeou como ordens do amor. A gente pode dizer que são leis de perpetuação e harmonização da vida, porque o que é a constelação familiar? O que é a visão sistêmica? Se nós organizarmos o nosso clã, nós vamos fatalmente harmonizá-lo. E aí, qual é o grande presente que você ganha olhando para o seu clã e se colocando no seu verdadeiro lugar, no seu verdadeiro papel? Você vai entender que na vida, cada um de nós podemos ter vários papéis. Hoje, eu já fui motorista, eu já fui... já participei do campo da Marginal para vir até aqui, Tietê, nós estamos em Guarulhos gravando. Então, aonde que eu me coloco? Eu já tive vários papéis, mas eu sou simplesmente filho do meu pai e da minha mãe e pai dos meus 5 filhos e avô das minhas 5 netas. Essa é a minha posição. Então, quando eu acho o meu lugar no mundo, eu já estou praticamente com metade do caminho andado para uma harmonia de vida. Você vai perceber, telespectador, que sempre que você sai do seu papel, então às vezes você quer ser filho do seu filho, e eu digo isso por experiência própria, a gente acaba saindo do nosso lugar e aí vem o chamado emaranhamento, ou as questões, ou os problemas, cada um chama de um jeito. Também, quando eu vou querer ser pai dos meus pais, eu também crio um emaranhamento. Se eu quiser ser chefe do meu chefe, e não é bom ser isso, né? Eu vou criar raiva, vou criar inflamação no sistema. Então, o sistema funciona de maneira fluida, leve, se cada um fizer a sua parte. Eu gosto de uma comparação. Ontem eu fui atender uma cliente que o filho dela gostava muito de futebol. E a criança não entendia muito o que era a visão sistêmica. Eu falei, do que você gosta? Ele falou, de futebol. Eu falei, sabe o que é estar cada um no seu lugar? Aí ele falou, o que é? O goleiro querer ir ser centroavante, querer desenvolver ou executar o gol, fazer o papel de centroavante lá na frente. Ele vai criar uma animosidade no time inteiro. Vai precisar ter 3 zagueiros, porque os zagueiros não podem pegar com a mão e o goleiro pode. Então, como é importante a gente ocupar o nosso lugar, né, Sérgio? Exatamente. E isso a gente vê assim no dia a dia. Às vezes a gente está carregado, cheio de problema, aquelas tensões no ombro que você não sabe por quê. Na hora que você começa a se colocar numa posição mais harmoniosa,
você vê assim, o quanto eu carrego o que não é meu. Justamente essa parte da hierarquia, eu deixo com o que é dele, eu fico com o que é meu, e aí tudo começa a se harmonizar. A gente tira essas tensões, esses conflitos, e na hora que a gente harmoniza, tira o conflito, a vida se torna mais fluida, mais leve, e tudo começa a acontecer de uma maneira muito alegre. E assim, às vezes você se pega de uma maneira assim, aquele sorriso sem motivo. Isso é uma vida assim, mais leve e tranquila. Isso. No final de semana do dia 16 agora de fevereiro, nós vamos ter 2 módulos de constelação por imersão. Para quem puder só participar no final de semana, vai ser o módulo Pais, Filhos e Relacionamentos. E quem puder chegar na quinta noite e ficar até segunda noite, vai participar do módulo de propósito também. A gente acaba adequando os nossos módulos à necessidade dos nossos alunos. E uma das coisas que o Sérgio colocou, esse peso nas costas, e o quanto a gente assume de estar em outro lugar e em outros papéis que não são os nossos, a gente acaba tirando o foco do nosso propósito, né, telespectador? Porque cada um de nós tem uma missão, tem um plano divino a cumprir, né? Tem um papel a fazer nessa vida. Quando você começa a tirar o foco disso, você se distancia da sua principal missão, que é o seu propósito de vida. Uma das chamadas da visão sistêmica é o que o Bert diz: nós estamos a serviço de quem, do que e para quê. Então, estarmos a serviço da vida, façamos o que for, não importa o que você faça, não importa qual o seu nível social, a sua profissão, a sua religião, não importa a sua cor, o time que você torce, qual partido que você tem mais facilidade de trabalhar, ou seja, qual as tuas preferências, não importam. O que importa é que estamos todos a serviço da vida. A vida é a soma dos propósitos de cada ente, de cada alma, de cada forma, de cada reino que está nesse planeta. E como você faz para melhorar a vida desse planeta? Indo para o seu lugar, focando no seu propósito, sendo aquilo que você veio para ser. Nos nossos cursos e nas nossas imersões e a nossa filosofia é já colocar você em contato com a visão sistêmica, porque nos nossos módulos nós constelamos todos os alunos. As nossas turmas são mais restritas, a gente não abre por uma quantidade tão grande, em função de que você se trabalha melhor. Você começa a trabalhar o que eu chamo de triplação na constelação. Você trabalha como facilitado durante o módulo, você trabalha muito como representante e também como assistente, ou seja, como participante da constelação. E é o que o Sérgio falou, você olhando para a minha questão, você recebe vários insights, agora está muito na moda falar em downloads, né? Nessa nova era. Então, venha para cá trabalhar esses seus níveis de consciência. O INCOI, que é o Instituto de Constelação Integral, a gente gosta do olhar da visão sistêmica, da visão interpessoal, da visão transpessoal, da visão integral do Ken Wilber, olhando também a que nível de consciência você está. A gente consegue localizar algo que a gente chama de endereço cósmico. Vem entender o que é o endereço cósmico. Se você tiver alguma dúvida, pode consultar a gente através do site, você vai ter um canal, mas se não pelo nosso WhatsApp, que vai aparecer na sua tela, que é o 99661 5453. Okay? Sérgio, agora eu vou fazer uma pergunta para você, né, que eu sou entrevistador e eu não fiz nenhuma pergunta. Mas me diga uma coisa, o que impactou, você é engenheiro civil, né, e também facilitador, isso é legal, porque como engenheiro civil você também pode levar a facilitação e a visão sistêmica para os projetos, né, que é essa área organizacional. O que impacta profissionalmente para você? A primeira coisa que eu senti é esse peso, o alívio quando você se põe a serviço. Antes eu me perguntava assim, qual que é o meu propósito? Eu achava que era alguma coisa muito grandiosa. Mas o seu propósito é fazer aquela comida básica para a família, que você vai estar fazendo com amor e as pessoas vão estar felizes. E eu vejo isso também no meu trabalho. Depois que eu vi que um dos
um dos meus propósitos é a parte da engenharia, da construção, as coisas começaram a fluir mais. Tirei os conflitos com os funcionários, com os clientes, e eu comecei a entender mais o papel de cada um deles, como cada um deles se posiciona e como eu me posiciono como um todo. E aí tanto o trabalho com os funcionários como entender o seu cliente se tornou muito mais fácil. A comunicação ficou mais fluida, teve menos conflitos nos entendimentos, e aí os serviços estão cada vez mais rápidos, os serviços se abriram, a quantidade de trabalho se abriram, porque eu tirei esses bloqueios, alguns bloqueios que havia dos meus antepassados, do meu passado, alguns preconceitos, e aí tudo começa a fluir de uma maneira mais harmoniosa e você fica de uma vida mais feliz. Bacana, então. Você também, telespectador, você pode olhar para o seu clã, como o Sérgio falou. Você pode olhar para quais os emaranhamentos, e por muitas vezes é comum a gente estar em lealdade invisível com algum ente que foi excluído. Eu já disse as 3 normas, as leis básicas ou as ordens do amor do Bert Hellinger. O que é? Pertencimento, equilíbrio de troca, hierarquia. E sempre que o teu sistema estiver fora dessas 3 leis, se estiver excluindo alguém, existir uma hierarquia, seja ele no sistema profissional, de saúde, no sistema de relacionamentos, você vai ter um emaranhamento. Então, é mágica, é algo extraterrestre, algo espiritual? Não, é algo simplesmente de você olhar que a nossa lei, a nossa evolução, a evolução do nosso clã, a nossa evolução profissional, respeita esses 3 itens de pertencimento, equilíbrio de troca e hierarquia. É importante dizer aqui que a constelação familiar, ela atua não só na área familiar, mas também na área profissional, né, e no qual o Sérgio deve simular próximas ações. Por exemplo, como eu sempre coloco, eu vim da área de restaurantes, da área de fornecedor de equipamentos para restaurantes, como empreendedor, além de ser facilitador. O que eu fazia e eu faço agora? Sempre que eu vou dar um próximo passo profissional, eu faço uma simulação sistêmica. A gente coloca representantes num workshop de constelação e eles vão nos informar sobre o próximo passo. Não só eu, como as grandes indústrias automobilísticas, grandes indústrias de cosmético no Brasil, várias outras empresas de N setores, todas que estão dentro da teoria U, do MIT, do Otto Scharmer, as empresas B, as empresas chamadas empresas de segunda camada, todas elas utilizam, empresas do século XXI, já utilizam a ferramenta da constelação familiar na área organizacional. Foi criada pelo Bert Hellinger em parceria com o Gunther Werber. Depois, foi criada pela Angélica Olvera e pelo Alfonso Del Pica do México, a constelação pedagógica. No Brasil, o Sam Stork, um juiz baiano da vara de família, cria, junto também ao Bert, a constelação jurídica. E eu e o Dr. Marcos Fernandes, né, tivemos a oportunidade de criar a técnica para constelação veterinária, no qual você pode visitar ou o site do INCOI para conhecer melhor o que é constelação veterinária. Você que é cuidador, que ama pets, que você está ligado à veterinária de alguma maneira, como veterinário, como cuidador, como até ambientalista, não é só para cuidar de pets, mas em sim da fauna, a relação homem-animal, homem com outros reinos, é bem interessante a gente olhar. E aí a constelação, ela é praticamente plug and play. Você pode colocá-la em qualquer área da sua vida, em qualquer questão, e olha, realmente, né, Sérgio, faz toda a diferença. Faz muita diferença. Inclusive essa parte que você falou do trabalho, tem trabalhos que a gente sente de repente que não, você fica na dúvida, pego, não pego. Aí você faz a sua constelação e aí você vê que nem sempre os trabalhos são muito, valem a pena. Então você faz sua constelação, de repente o não pegar é o melhor resultado seu, porque te abre o campo para novas oportunidades. Quantas vezes você já não pegou algum trabalho que o resultado não foi satisfatório, você se arrepende,
Então você faz uma constelação, está na dúvida? Faz seu movimento, que vale a pena, e o campo se abre e te dá todas as respostas. Para explicar melhor essa técnica de simulação e como é que a gente faz essa técnica de simulação? Então, por exemplo, o Sérgio, ele abre um workshop de constelação com os representantes e ele tem lá um cliente, o qual contratou, chamou ele tem uma proposta para esse cliente para fazer uma reforma, uma construção, um galpão, seja o que for. E ele coloca representantes para entender quais serão os passos e quais as dificuldades que ele pode ter. Isso é muito usado na área jurídica, por departamentos jurídicos. Aí vocês podem falar, mas puxa, isso é de certa maneira especulação, ou como é que fala? Perdi a palavra. Bisbilhotar? Bisbilhotagem, gratidão. O que nós fazemos? Não, é uma ferramenta a serviço do meio ambiente. Por quê? Se a gente erra na indústria, e eu fui sempre do mercado empreendedor, como fabricante de fogões e equipamentos de aço inox, quando a gente erra um projeto, é oneroso para o meio ambiente. Quando a gente faz uma obra e tem que desmanchar, é oneroso. O que eu vou fazer com esse resíduo da obra, não é? Então, é muito importante a gente deixar, né, aqui para você que é possível você simular os próximos passos da sua vida, sejam eles quais forem. Obviamente, sempre que você tiver a consciência de que isso trabalhe a serviço da vida, a serviço de algo maior, ok? Eu vou aproveitar também para convidar vocês, se você tiver algum parente ou conhecido ou amigo em Portugal, nós vamos, em parceria com a Clínica Plus de Portugal, nós vamos dar 3 módulos de constelação em março. Será março, né, final de março, até o comecinho de abril, de 20 de março a 1º de abril, no Porto, né, mais precisamente Vila Nova de Gaia, nós vamos ter a oportunidade de, junto com a Clínica Soluções Plus, da minha amiga Olga, do meu amigo Antônio, um abração para a Carolina, que está preparando toda a estrutura, a gente fala muito, Carolina, a gratidão por a sua estrutura, que sem isso, sem você na base não seria possível. Eu agradeço e tenho gratidão e olho pelo seu trabalho. E vamos estar lá também levando 3 módulos de constelação, ok? Sérgio, o que você gostaria de falar para a câmera, né? Aí trazendo um pouco de saudade do Antônio Abujamra, olha para aquela câmera e diga tudo o que você quer dizer sobre constelação. Assim, se vocês têm dúvida, não tenham dúvida, venham fazer o curso aqui com o Genésio, no INCOI, que vale muito a pena. Como eu disse, uma coisa é você estar fazendo a constelação, outra coisa é você estar numa imersão. O que você aprende, o que você começa a entender, o que você é constelado, é num outro nível, outro patamar. Além de, lógico, estar num grupo, um final de semana num local maravilhoso, é muito diferente. A egrégora que se forma é poderosa, as pessoas que estão lá, não é por acaso que aquele grupo é formado. Estando lá vocês vão perceber tudo isso. Vale muito a pena conhecer, se aprofundar nessa técnica que é maravilhosa. Indico a todos. Ok, Sérgio, gratidão aí pelo seu depoimento, né, por seu carinho também da Michele. E hoje a gente termina o programa, eu sempre dedico o meu trabalho, e eu sou um serviçal de Jesus, o meu trabalho sempre vai para Ele, e a gente faz o programa aqui com uma dor no coração, um pouco do coração dói. A gente teve a questão de Brumadinho, esse furúnculo que a Terra explodiu, que é a maneira qual nós estamos tratando, faz parte de um equilíbrio de troca, e vítimas, né, estão lá envolvidas nisso. Para nós, o nosso coração dói. Aqui com a cidade de Guarulhos, a nossa querida Guarulhos, que nos acata, nos abraça, a gente teve também essa enchente, né? E a gente faz esse pedido de quem puder auxiliar, de quem puder mandar emissão, né, de pensamento, de amor, de carinho, de quem puder respeitar também as vítimas. Eu sempre peço que não postem foto de vítimas, e sim, faça alusão ao que aconteceu. Vamos fazer menos, né? Vamos consumir menos, porque ali é dejeto de aço. E cada peça que você tem metalúrgica dentro da sua casa
E você está ouvindo isso de um empreendedor metalúrgico. Eu sempre tive essa consciência de que a gente deve usar aquilo que a gente precisa. Esse é o grande respeito ao meio ambiente. E a gente vê muita gente colocando culpa em tudo, no governo, na própria Vale, na própria sociedade. Não, a culpa é nossa. Nós temos uma parcela de culpa cada vez que nós consumimos algo que é desnecessário. Nós devemos consumir aquilo que nos sustenta a vida. Parte daqueles dejetos são excesso. Se não houvesse o excesso, talvez não aconteceria. Mas a gente entrega tudo isso nas mãos de Deus e sabemos que nós estamos inseridos num grande plano crístico. E a minha parte, a todos que se vitimizaram e sofreram com essa tragédia, fica o meu carinho, o meu trabalho, né, dedicado a esse programa de hoje. Eu dedico a todos aqueles que de alguma maneira foram afetados por essa tragédia. Tenho gratidão também pela mesa, pelo Pércio, por toda a equipe técnica, o Neto, o Meirelles. Gratidão a você, Fernando Mauro, presidente da TV Guarulhos, que nos abre as portas, e a TV Guarulhos. E a você, fique com Deus nesse domingo, um bom domingo para você, para a sua família. E no próximo domingo estaremos aqui de volta com Visão Sistêmica às 9h30. Muita gratidão.